Gênesis 19 diz assim: e vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma, e vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra, e disse: eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os pés, e de madrugada vos levantareis e irei pelo caminho. E eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele e entraram em sua casa, e fez-lhe banquete e cozeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitasse, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros, e chamaram Ló e disseram-lhe: onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram varão. Fora vô-lo trarei, e farei delas o que bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e queria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles homens, aqueles varões, porém, estenderam sua mão e fizeram entrar Ló consigo na casa, e fecharam a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansassem para achar a porta. Então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quantos tu tens nessa cidade, tira-os fora desse lugar, pois nós vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar suas filhas, e disse: levantai-vos, sai desse lugar agora, o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para a campina, escapa-te lá para o monte, para que não pereças. Vamos fechar os olhos nesse momento, vamos orar ao Senhor. Coloque sua vida diante de Deus. Deus, nós estamos na tua presença nesta noite. Nós já cantamos louvores aqui hoje. Nós já confessamos nossos pecados. Mas nós queremos ouvir o Senhor falar conosco. E eu sei que quando a palavra é aberta, lida e exposta de maneira fiel, Deus fala no meio do povo. E hoje eu quero pedir que, através desta palavra, o Senhor venha falar com todos que aqui estão, desde o menor ao maior, desde o mais jovem ao mais velho, desde o mais necessitado até o mais abastado. Que hoje o Senhor venha a esse lugar e se revele a nós, pecadores, necessitados de Ti. Como o Senhor foi misericordioso com aquele homem Ló, seja também misericordioso conosco aqui nesta noite. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar.
Meus irmãos, eu vou procurar não me alongar, mas eu quero muito aproveitar esse momento aqui para trazer uma palavra para os irmãos que tragam uma edificação na vida dos irmãos. Queria contar com a atenção dos irmãos, as crianças, por favor, sentadas, né, os irmãos todos bastante atentos para que os irmãos saiam daqui com a compreensão dessa palavra. Porque nós lemos às vezes o texto bíblico e existem muitas palavras que às vezes não fazem parte do cotidiano e a gente fica às vezes por entender. Então, queridos, esse texto fala da destruição de Sodoma e Gomorra. Mas antes de nós entrarmos no texto, eu queria dizer para os irmãos algumas coisas importantes. Hoje nós vivemos numa época, num tempo, em que as pessoas perderam o entendimento do que é pecado. Pecado é uma coisa subjetiva. Para mim é pecado, mas às vezes para você não é. Não, eu acho que é pecado. Aí o outro fala, não, mas eu acho que não. Hoje o pecado se tornou uma coisa relativa. Não, o fulano da igreja tal falou que é pecado, mas o outro falou que não é. Então eu acho que não é, porque o outro falou que não é. Então há uma má compreensão do que é o pecado. E existe uma outra má compreensão hoje de quem Deus é. Então Deus hoje, quem é Deus hoje? Se nós formos sair daqui nas ruas e perguntar, o que é Deus para você? Cada um vai falar uma coisa. Para as pessoas, Deus é um Papai Noel. É um ser, um velhinho, um bom velhinho, que está no céu, que quando você precisa dele, você procura ele, e se você for bonzinho, ele te abençoa. Para as pessoas, Deus é um Papai Noel. Mas não é isso que a Bíblia ensina. O conceito de pecado não é o que A ou B pensa, é o que a Bíblia fala que é pecado. O conceito de quem Deus é, não é o conceito do pregador A ou do pregador B, é o conceito do que a Bíblia diz que ele é. Mas vejam só, na época de Ló e de Abraão não tinha Bíblia. Nessa época não existia a Bíblia, a palavra de Deus. E vejam só a situação em que aquela cidade se encontrou. Eu queria ler para vocês só uma pequena definição do que é pecado, para que vocês entendam a introdução desta mensagem. Pecado é a falha e a corrupção da nossa natureza, naturalmente produzida pela natureza de Adão. Nós somos filhos de Adão, e Adão pecou, e a Bíblia diz que o pecado de Adão passou para toda a humanidade, pelos quais os homens se afastaram da retidão natural. Os homens se afastaram daquilo que Deus queria. Hoje nós cantamos aqui, para te adorar foi que eu nasci. Você sabia disso? Você sabia que o propósito da sua existência é adorar a Deus? Você sabia que o propósito da sua existência não é crescer, ser um bom profissional, se casar, ter filhos, ter netos e depois morrer? Você sabia que é um propósito de Deus para a sua vida? Os homens perderam isso, e pois faz parte da sua natureza, da natureza humana, se inclinar para o pecado, para o erro, para o engano. E nós vamos vendo isso nas primeiras páginas. Observem comigo, meus irmãos, capítulos 1 e 2 de Gênesis. Deus criou todas as coisas com a palavra do seu poder. Deus disse e houve luz, Deus disse e houve águas, Deus disse e tudo se formou. Ali estava um Deus poderoso, onipotente, onipresente e onisciente, sabedor e usando de toda a sua sabedoria para criar todas as coisas. Esse é o Deus do capítulo 1 e do capítulo 2. Mas no capítulo 3, a coroa da criação de Deus desobedeceu o Senhor. Adão e Eva deliberadamente desobedeceu a única ordem que Deus disse: isso vocês não podem fazer. Eles pecaram. No capítulo 4, nós vemos que aconteceu o primeiro homicídio. Caim matou Abel. Vejam que eram os filhos de Adão. Adão e Eva conheciam Deus. Adão e Eva, pela consequência do seu pecado, foram lançados fora do jardim. Os seus filhos sabiam da consequência que havia acontecido, sabiam quem Deus era, e que Deus de maneira justa os expulsa do Éden. E agora Caim,
porque Deus não aceitou a oferta dele. E às vezes alguém pode dizer, mas como assim Deus não aceitou a oferta de Caim? Deus não é amor? Deus não aceita tudo? Deus, no fim das contas, não vai abraçar a todos? Deus não amou o mundo de tal maneira? Esse é o Deus que as pessoas querem. Mas o Deus da palavra rejeitou a oferta de Caim. E Caim matou o irmão por inveja. Veja o pecado tomando forma, corpo. A palavra fala no capítulo 5 que da descendência de Noé, já que Abel morreu, o Senhor deu a Adão e Eva um homem chamado Sete, um filho, e dessa genealogia saiu a genealogia que um dia geraria Jesus Cristo. No capítulo 6, meus irmãos, o pecado toma uma proporção tão grande, tão grande, tão grande, que Deus chega a dizer, eu me arrependo de ter feito o homem. A corrupção moral, a degradação moral, a pecaminosidade do homem foi uma coisa tão suja, que Deus olhou e falou assim, olha o que se tornou a minha criação. E aí Deus estabelece um juízo. E ele pede que Noé faça uma arca, e Deus salva, naquela época, somente a família de Noé. O juízo de Deus veio sobre a terra. E às vezes alguém poderia pensar, mas então o Senhor resolveu o problema. Se o problema era o pecado, todos foram exterminados, Noé era justo. Não. Logo que o dilúvio se acabou, aconteceu o primeiro pecado, o filho de Noé. Cão foi amaldiçoado. E Cão gerou vários filhos. E a palavra fala, queridos, que mais ou menos 380 anos depois, Deus anunciou a Abraão que destruiria Sodoma e Gomorra. Eu queria chamar a atenção dos irmãos para isso. Presta atenção, irmãos. Eu sei que às vezes é muita informação, mas presta atenção. Depois do dilúvio, aproximadamente 380 anos depois, o Senhor mostrou uma outra destruição. E tem um detalhe: o filho de Noé, Sem, ainda estava vivo, porque a Bíblia diz que ele viveu 500 anos depois do dilúvio. Então veja que Sodoma e Gomorra não era uma terra de ninguém, que eles não conheciam quem Deus era, não conheciam o juízo de Deus, não conhecia nada a respeito de Deus, porque no capítulo 13 a palavra fala que aqueles homens eram maus, e Abraão lutou com um deles para salvar Ló das mãos de um rei inimigo. Sodoma e Gomorra não era uma cidade ignorante. Eles no mínimo sabiam que há 380 anos atrás, aproximadamente, Deus tinha destruído a terra com um dilúvio. E a Bíblia diz que o Senhor fala com Abraão. E Deus fala uma coisa muito interessante. Deus diz assim: eu não vou esconder nada do meu servo Abraão. Eu vou revelar para ele. E Deus fala com Abraão: Abraão, o clamor de Sodoma e Gomorra chegou até mim. O pecado de Sodoma chegou até mim. E eu desci para ver se é isso mesmo. E a palavra fala que 2 anjos foram enviados por Deus, enquanto Abraão orava ao Senhor: Senhor, se tiver 50 justos lá, o Senhor não destrói Sodoma, não? E o Senhor falou: não, se tiver 50, não. Senhor, se tiver 40, o Senhor não destrói, não? Também não, Abraão. Senhor, não fica bravo comigo, não. Não fica irado comigo, não. Mas se tiver 30 justos, o Senhor não destrói Sodoma, não? O Senhor falou: não, se tiver 30 lá, eu não vou destruir. Mas Senhor, só mais uma vez, se tiver 20, o Senhor tenha misericórdia, o Senhor não destrói? O Senhor falou: tudo bem, Abraão, tá bom, você está insistindo, se tiver 20 lá, eu não vou destruir. Senhor, eu prometo que é a última vez que eu te peço, se tiver 10 justos lá, o Senhor não destrói aquela cidade, não? E o Senhor disse: Abraão, se tiver 10 lá, eu não vou destruir. Muito bem. O que acontece? Os anjos vão até Sodoma e Gomorra, vão até a cidade. A primeira pessoa que esses 2 anjos encontram na porta é Ló. Quem era Ló? Sobrinho de Abraão. Ló andou com Abraão, Ló conhecia Deus, Ló conhecia a promessa de Deus, mas Ló estava separado de Abraão, morando em Sodoma. Ló estava à porta, Mateus. Os anjos chegam e Ló logo os recebe. A Bíblia não fala se Ló entendeu que era anjo ou não, mas a Bíblia diz que ele os recebe e insiste com eles para que eles vão para a casa de Ló.
e Ló os hospeda em casa. E o que acontece, irmãos? Algo terrível aconteceu ali. A Bíblia diz que todos os homens daquela cidade, irmãos, presta atenção, todos os homens rodearam a casa de Ló e disseram para que Ló tirasse para fora aqueles 2 visitantes, aqueles 2 hóspedes, porque eles queriam abusar deles. Acho que os irmãos não entenderam o que eu quis dizer. É exatamente isso que eu disse. Aqueles homens de Sodoma e Gomorra queriam abusar sexualmente dos 2 anjos. Os irmãos percebam o nível de pecaminosidade, o nível de degradação moral. E aquilo foi espantoso. E Ló, ele começa a tentar amenizar a situação. Ló tenta dar uma maneirada, dar uma pacificada, e ele chama aqueles homens da cidade de irmãos, fala: irmãos, não façam tal coisa, eles são meus hóspedes, não façam isso. Olha, se vocês quiserem, está aqui as minhas filhas, fique com elas, mas não faça nada a esses homens. Irmãos, acho que os irmãos não entenderam o nível de promiscuidade, de pecaminosidade elevado daquela cidade. Quando isso acontece, aqueles anjos tiram a prova cabal de que aquela cidade estava completamente entregue ao pecado, e que aquilo que tinha chegado diante de Deus não era mentira. A palavra de Deus, irmãos, em Ezequiel, fala o seguinte: e esta foi a maldade de Sodoma, soberba, fartura de pão, abundância de ociosidade, mas nunca esforçou a mão ao pobre. A cidade de Sodoma e Gomorra era uma cidade rica, próspera, só que eles eram maus, eles maltratavam as pessoas, eles humilhavam as pessoas, eles eram soberbos, eles eram vaidosos. A palavra de Deus, irmãos, em 2ª carta do apóstolo Pedro, no Novo Testamento, fala assim: e condenou a subversão, a destruição, a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo-a por exemplo aos que vivessem impiamente. Semana passada, o Papa deu uma entrevista, e na entrevista ele falou que pecados sexuais cometidos fora do casamento não são tão graves. Semana passada, um pastor batista foi desligado da Convenção Batista, porque numa pregação ele disse que a Bíblia precisa ser atualizada. Nós não podemos excluir ninguém, seja qual for o pecado de qualquer um que seja. Deus ama. E ele foi expulso da convenção. E alguém pode dizer assim: mas que maldade? Como assim? Como é que puderam fazer isso com ele? O Papa é que está certo? O Deus da palavra está dizendo que não. O Deus das Escrituras é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E conforme diz a palavra em 2 Pedro, aquele tempo, Sodoma e Gomorra foram submergidos debaixo da ira de Deus, para dizer para mim e para você que esse mundo está condenado. Nós estamos vendo, meus irmãos, hoje o pecado tomando conta em todas as esferas. Nós estamos vendo hoje a investida contra as crianças, contra os adolescentes. Aquilo que era pecado há 10 anos atrás não é mais. Tudo que é importante é amor, amor e amor. Mas Deus disse: não, isso é pecado. Meus irmãos, se a Bíblia diz que é pecado, nós vamos ficar com a palavra de Deus. Se a Bíblia diz que não pode, nós vamos obedecer a palavra de Deus. E o que é que a Bíblia diz, meus queridos? Que Ló os recebeu. Mas Ló tentou negociar com eles. Eu quero dizer uma coisa para vocês: não tenta negociar não. Não tenta negociar com esse mundo não. Não seja tolo. Ló fez uma coisa que talvez muitos de nós aqui podemos nos escandalizar. Como assim? Ló ofereceu as filhas. Muitos de nós temos feito isso. Sabia disso? Muitos de nós aqui temos feito isso.
Você tem posto o seu filho para ser criado por youtuber. Você, para ter um lar calmo, quieto e tranquilo, está colocando ele na internet 24 horas. Você acha que você está fazendo diferente de Ló? Você acha que você está fazendo diferente de Ló? Você não acha que você está fazendo exatamente igual, não? Eu quero dizer para você que os seus filhos é a coisa mais importante que o Senhor te deu. Não existe nada mais importante. E vou além. No dia do juízo, você vai prestar conta do seu filho. Você pode estar no dia do juízo com 70 anos de idade e seu filho com 50. Você vai prestar conta. Deus vai falar assim: o que você fez com o seu filho? Para quem você entregou seu filho? Quem que cuidou dele? Quem que educou ele? Querido, isso é muito sério. Nós estamos vivendo uma situação exatamente como a de Ló. Se Ló conhecia Deus, se Ló conhecia um pouco das promessas de Deus, se Ló era sobrinho de Abraão, andava com Abraão, o que Ló estava fazendo naquela cidade? Eu pergunto para você, o que você está fazendo da sua vida? Quais são as decisões que você tem tomado que fez você chegar até aqui, hoje, exatamente no momento em que você está? Porque Ló, apesar da misericórdia do Senhor ter alcançado, ele estava onde ele não deveria estar. E a palavra fala sobre isso, porque quando Ló tenta negociar com eles, aqueles homens falam assim: você é forasteiro, você chegou a outro dia e já está querendo ser juiz sobre nós. E isso demonstra que Ló tentou muitas vezes falar com aquele povo. Isso demonstra que muitas vezes Ló tentou alertar aquele povo, mas eles estavam entregues ao pecado. Queridos, se vocês for ler a palavra em 2 Tessalonicenses, vocês vão ver que a palavra de Deus diz que nos últimos dias Deus entregará os homens a um espírito enganador de mentira, para que creiam na mentira por causa do anticristo. Nós vamos passar por um momento muito parecido com Sodoma e Gomorra, e esse dia está cada vez mais próximo, meus irmãos, com toda essa ideologia de gênero, com toda essa perversão que nós estamos vendo hoje. Meus irmãos, nós estamos nos aproximando a passos largos disso, e só não vê isso os Lós desta época. Eles estão aí, vivendo em Sodoma, vivendo a sua vida, comprando, vendendo, acorda de manhã, vai para o trabalho, volta, faz negócio, catira daqui, anda de lá. Em setembro desse ano saiu um artigo numa revista científica americana, de que eles, há 15 anos atrás, eles descobriram uma cidade soterrada na Mesopotâmia, ali próximo ali do Mar Morto. Há 15 anos atrás. Eles vêm trabalhando nessa escavação há 15 anos, e agora em setembro eles lançaram um artigo científico. Eles entenderam que é a cidade de Sodoma e Gomorra. A quantidade, aquilo que eles encontraram lá, os ossos, partes de crânio, partes de perna, partes de braço espalhados, demonstra que é como se um meteoro tivesse explodido naquela cidade, mas quando ele chegou na altura, de uma determinada altura da atmosfera, ele se explodiu o meteoro em várias partes e fez chover enxofre e fogo naquela cidade. Isso que ele está falando já são os cientistas. E pela situação em que estavam, isso aí eu não vou saber explicar e nem quero tentar, porque eu não sou cientista, dava a entender que todos estavam vivendo as suas vidas normalmente. Vocês acham que quando Jesus voltar, nós vamos ouvir um monte de cornetas, de trombetas tocando por toda parte? Vocês acham que o Senhor vai mandar um WhatsApp? Vocês acham que o Senhor vai mandar um e-mail? Queridos, a palavra fala que será num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, e o Senhor virá com grande poder e glória para arrebatar aqueles que estão na sua presença. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de um texto bíblico, e parece que eu não estou lendo sobre Sodoma e Gomorra, parece que eu estou lendo sobre os nossos dias, parece que eu estou vendo a nossa terra, parece que eu estou vendo aqui Ibiá, parece que eu estou vendo Araxá aqui. Há poucos dias aqui, uma pessoa famosa aí da internet, aí, uma pessoa famosa, fez uma festa milionária, e a ordem era para ver quem ficava com mais pessoas possíveis numa noite. E ela fala numa boca boa que ficou com 46. E tem milhões de seguidores, e cristãos seguindo esse tipo de gente. Meus irmãos, me foge o entendimento, uma coisa dessa.
o que nós estamos fazendo na nossa vida, meus irmãos. Eu queria que os irmãos abrissem a palavra na primeira carta de Paulo aos Romanos. Por favor. Abram a Bíblia em primeira carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Eu vou projetar aqui. Eu quero ler esse texto, meus irmãos, porque às vezes os irmãos, alguns que aqui estão, podem estar pensando, não, mas isso aí é a interpretação do Paulinho. Isso aí é a coisa da cabeça dele. Muito bem. Então agora nós vamos para o Novo Testamento, tá bom? Sodoma e Gomorra está lá no Velho Testamento, cerca de 2000 anos antes de Jesus. Ah, não está aí não? Tá bom, então vamos abrir na palavra. Não está aqui não, achei que estava, mas não está. Vamos lá, primeira carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 18. Vou abrir minha Bíblia também, não vou acompanhar no meu aqui não. Só um minuto, irmãos. Carta de Paulo aos Romanos, depois aí dos Evangelhos, capítulo 1. Eu queria que os irmãos prestassem bastante atenção comigo nesse texto. Esse texto é um texto bastante importante para nós cristãos dessa época em que vivemos. Vejam só. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e justiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança de imagem de homem incorruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às suas concupiscências do seu coração, imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram, servindo mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, um com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha do seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou em sentimento perverso para fazer coisas que não convêm. Meus irmãos, se a gente for questionar um texto como esse, então a gente pode abrir mão das Escrituras, a gente pode abrir mão de ser crente. O texto é muito claro, meus queridos irmãos, que os homens preferiram a si mesmo o pecado. A Bíblia está dizendo que a vontade do homem é pecar contra Deus, é não glorificar a Deus, é não honrar a Deus, mas pelo contrário, eles criam deuses segundo a sua própria vontade. E por causa disso, a ira de Deus está sendo despejada sobre os homens. Aconteceu com Noé, aconteceu com Ló, aconteceu com a Babilônia. E eu quero dizer para os irmãos, vai acontecer com essa terra. O texto em Romano deixa muito claro isso, meus irmãos. Os anjos tentam alertar Jó, que se houvesse alguém ali, os anjos ainda dão a ele uma oportunidade. Ló, não tem ninguém aqui da sua família, não tem aqui mais ninguém, amigo seu. E o Ló sai desesperadamente pelas ruas, fala com os genros, porque eles estavam prometidos para as filhas dele, e eles dizem que ele era louco. Certamente Ló já tinha contado para eles muitas histórias, né? Contado sobre o dilúvio, contado sobre Abraão, contado sobre Deus, e os genros não os escutaram. E eles passaram a noite ali. Quando o dia amanheceu, os anjos deram um saculejão em Ló e na família. Gente, vamos sair daqui depressa. Depressa. Vocês não estão entendendo. Nós vamos destruir tudo isso aqui. E a palavra de Deus diz que os anjos feriram aqueles homens que queriam abusar dos anjos de cegueira.
E a Bíblia diz que eles começaram a procurar a porta e não achavam. Irmãos, presta atenção nisso que eu vou dizer. Nós estamos vivendo um momento agora que muitos vão procurar a porta e não vão achar. Nós estamos vivendo um momento, queridos, que muitos vão procurar a saída e não vão encontrar, porque foram feridos de cegueira. A ira de Deus os feriu com cegueira. É o que a palavra diz em Romanos. Mas a palavra do Senhor diz, queridos irmãos, que eles não ouviram Ló. E é interessante essa expressão, ela não está aqui por acaso, porque Isaías 53 fala assim: quem deu crédito à nossa pregação? O Senhor Jesus veio a esse mundo, pregou a palavra de Deus, pregou o santo evangelho. E o que ele recebeu como recompensa? Morte, traição. Venderam ele, cuspiram nele, o maltrataram, o rejeitaram. A palavra de Deus diz: veio para o que era os seus, mas os seus não receberam. Queridos irmãos, entendem o que eu estou dizendo? Jesus se fez homem, cumprindo todas as promessas no Velho Testamento. Mas como estava Israel? Do mesmo jeito de Sodoma e Gomorra, vivendo as suas vidas tranquilamente, comprando, vendendo, trabalhando, casando-se, dando-se em casamento, vivendo em pecado, luxúria, transgressão, mentiras. Do mesmo jeito. Mas a palavra do Senhor diz, queridos irmãos, que ao amanhecer, o Deus da palavra, através dos anjos, despertaram e disseram, tiraram eles para fora, pegaram na mão. Gente, vocês não estão entendendo. Vamos embora. Querido, eu vou dizer uma coisa para você. Deus tem feito isso nesta hora. Ele tem pego muitos pela mão. E isso é muito bonito, porque isso é a graça. Se por um lado a ira de Deus está sendo despejada sobre essa terra e virá com grande fúria, por outro lado, Deus realmente amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça nessa destruição, mas tenha vida eterna. Isso, queridos, é graça. A graça, meus irmãos, fala de um Deus santo, que não tem parte com o pecado, mas que ele vem até nós, graciosamente, e nos pega pela mão. Meu filho, você está demorando demais. Meu filho, você não está entendendo ainda. Meu filho, você está muito envolvido nessa cidade, com essas coisas. Tudo isso aqui vai acabar, você não está entendendo. Eu quero você, vem aqui. Isso é graça, irmãos. A graça do Senhor, meus irmãos, ela ainda está disponível para nós. E eu quero dizer para os irmãos, que nós estamos aqui hoje nesse culto, queridos irmãos, e nós não precisamos morrer nos nossos pecados, nós não precisamos continuar vivendo a vida como estamos vivendo, nós não precisamos, meus irmãos, ser alvos da ira e da condenação de Deus, mas Ele graciosamente pode nesta noite te pegar pela mão e mudar a sua vida. Talvez você pense assim, mas eu fiz tudo errado, eu sou exatamente como Ló, eu tive grandes oportunidades, eu ouvi falar do Senhor, eu ouvi falar da sua palavra, eu ouvi falar das profecias, eu já fui usado pelo Senhor na igreja, eu já estive na presença do Senhor, eu já tive uma vida de oração, eu já andei com o Senhor, mas hoje eu estou aqui em Sodoma, tão envolvido pelo pecado, eu estou tão distante de Deus. Será que Ele ainda me ama? Será que Ele ainda me aceita? Será que Ele ainda me dá uma chance? Eu quero dizer para você, queridos, quando eu orava por esta mensagem, esta foi a parte que mais me tocou, porque Deus ainda, mesmo diante do pecado, se alastrando pela essa sociedade, se alastrando em nossas casas, tentando roubar a nossa vida, existe um Deus gracioso, que ainda está pegando a muitos pela mão e dizendo, vem meu filho. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Os irmãos não entendem isso. Nós não estamos aqui, irmãos, eu queria dizer isso com muito amor para os irmãos. Nós não estamos um pingo interessados em abrir mais uma igreja aqui. Nós estamos querendo salvação na vida dessa cidade. Em nome de Jesus, nós vamos abrir uma igreja aqui. Mas o objetivo não é aumentar a nossa congregação, não é aumentar a rede de fiéis, não é poder dizer nós temos milhares de igrejas espalhadas pelo Brasil. Não! Nós queremos pregar o Evangelho, pregar esta mensagem gloriosa.
Nós queremos este evangelho, meus irmãos. Aleluia, Senhor. E nós estamos aqui com esse único objetivo: dizer que ainda há tempo. Dizer que ainda há tempo. Era o amanhecer de um novo dia. Talvez esse culto seja o amanhecer de um novo dia para você. Talvez você está vendo o seu lar sendo destruído, você nem entende. Você olha para sua casa, você olha para o seu cônjuge, você nem entende. Um lar que já foi um lugar de amor, de comunhão, de tantos planos, hoje você vê sendo destruído. Você nem entende por quê. Talvez você está aqui, mas o seu filho não está, e você nem sabe onde ele está. Talvez você perdeu as esperanças. Talvez você está tão decepcionado com a igreja, com pastores, com falsas doutrinas, que você veio aqui tão cheio de reserva. Olha, eu vou lá, mas não... Acabou, eu estou indo embora, fica tranquilo. Ó, querido, hoje Deus veio ao seu encontro. Hoje Ele enviou o anjo dele para pegar na sua mão e falar assim: olha, você não entendeu ainda. Está fazendo exatamente o que o Senhor fez com Ló. Você não entendeu ainda. Tudo isso que você está tão apegado e ama tanto será destruído. Mas eu vim para te salvar, para restaurar seu lar, para salvar seu filho, para operar um milagre na sua vida. Meus amados irmãos, a palavra de Deus em Hebreus capítulo 1, versículo 3 fala assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido, porque em tempo algum nos desviemos dela, porque se a palavra de Deus, falada por Deus, permaneceu firme, toda transgressão recebeu a justa condenação, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Como escaparemos nós, se não recebermos a Cristo na nossa vida? Como escaparemos nós, se não nos derramarmos completamente diante dEle, se não nos rendermos a Ele, se não nos arrependermos de uma vida pecaminosa e dizer: Senhor, salva-me, Senhor, restaura-me, Senhor. Você pode ir embora desse culto do mesmo jeito que você entrou. Continua vivendo a sua vida, está tudo certo. Mas você pode sair daqui diferente. Com certeza. Com certeza você pode sair daqui totalmente diferente, atentando para essa tão grande salvação. Porque eu quero dizer uma coisa aqui para vocês, queridos. Prestem atenção no que eu vou dizer. Não há outra saída. Não há outra forma. Não pense você que na última hora você vai apresentar seu argumento e Deus vai te perdoar. A Bíblia nos diz que quando nós estivermos diante do trono branco, diante da santidade de Deus, isso está lá em Apocalipse, quando nós estivermos diante do trono branco, a Bíblia diz que nós estaremos estarrecidos com tamanha glória e nos faltará palavras. Hoje você pode se apresentar diante dele, hoje. E a palavra do Senhor, meus irmãos, no versículo 24 do texto que nós lemos, fala assim: então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Sabe o que aconteceu ali, irmãos? Presta atenção. Lembra quando Abraão fez a oração? Senhor, se tiver 10 justos, não destrói? Não tinha nem 10, Aldinamar. Não tinha nem 10. Estima-se que a cidade de Sodoma e Gomorra tinha mais de 100 mil habitantes, as duas. Não tinha 10 justos. Deus não pôde abrir mão de destruí-la, porque não tinha 10, Fátima. No versículo 29 diz assim: lembrou-se Deus de Abraão e salvou a Ló. Sabe por que o Ló foi salvo, irmãos? Sabe por que o Ló não foi destruído? Que Abraão intercedeu por ele. Sabe por que você vai ser salvo? Não é por causa das suas obras. Não é porque você veio aqui no culto. Não é porque você cantou louvores.
É porque Cristo lá na cruz diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que Glória a fazem. Deus. Aleluia, Senhor. Só por isso, irmãos. Não tem outro motivo. Não existe uma razão para você ser salvo. Não existe nada em você que Deus olhe e fale assim: eu tenho que salvar aquele homem, ele é bom demais. Não tem, não existe. Ele vai te salvar porque Cristo na cruz pagou o preço no seu lugar e orou por você, intercedeu por você, rogou ao Pai por você. Se você está aqui hoje, escute isso que eu vou te dizer. Se você está aqui hoje, é porque Jesus intercedeu por você, porque Ele sabe da destruição que virá. E a Bíblia diz que Ele e o Pai são um só. E Ele disse: não temei aquele que pode tirar a vossa vida, que pode matar o corpo, mas temei antes aquele que pode lançar as vossas vidas no inferno. Jesus disse isso, mas Ele disse por amor, porque Ele pode salvar você. Temei ao Senhor, se renda ao Senhor. Ainda hoje, nesse culto, nesse momento, se renda ao Senhor. E eu quero convidar vocês, pela última vez, a abrir a palavra de Deus em João 3,36. E eu quero convidar todos para lermos juntos esse versículo. João 3,36. João 3, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. Eu quero pedir que todos vocês, nós vamos ler pausados, todos juntos. João 3,36. Leiamos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Escapa-te por tua vida. Sabe qual é o escape? João 3,36. Aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Eu quero convidar você, querido, a crer em Cristo Jesus. Se você estiver em Cristo, você poderá dizer como o apóstolo Paulo diz: nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Queridos, vamos cantar esse louvor ao Senhor. Eu quero convidar vocês a estar de pé nesse momento. Vamos cantar de pé esse louvor.